Amém. A paz do Senhor, amados. Amém? Podem sentar, por favor. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estar mais uma vez aqui reunidos com os irmãos para juntos louvarmos e engrandecermos o nome daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Estamos felizes, pois este culto é um dos cultos mais sublimes da Igreja do Senhor Jesus Cristo. É o culto de Santa Ceia, como o pastor já mencionou aqui. E nós louvamos a Deus por isto, porque foi algo que Ele mesmo nos ordenou, foi algo que Ele mesmo nos pediu que fizéssemos em memória dele, em memória de tudo o que ele fez por nós, da tão grande salvação que ele conquistou para cada um de nós lá na cruz do Calvário. E nós queremos, amados, sem muita demora, louvar a Deus e agradecer a Deus por essa oportunidade, também ao nosso pastor, por esse privilégio, por essa honra de podermos estar aqui, essa confiança e de trazer algo da palavra de Deus para as nossas vidas. Nós queremos meditar aqui no livro de João, o capítulo de Evangelho de João, o capítulo de número 19, que diga, do versículo 17 ao versículo de número 24. João, capítulo 19, do versículo 17 ao 24, que diz assim a palavra do Senhor. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes para cada soldado, uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida, toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Isso foi assim, para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. Glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. Meus amados, esses versículos são muito importantes e interessantes também para nós, pois eles nos falam de algo que nós conhecemos muito bem, que se chama a cruz de Cristo. Tudo porque a cruz de Cristo se tornou para nós, os cristãos, uma marca do cristianismo por todo o mundo. Porém, com o passar dos tempos, nós podemos ver que esta marca, ela tem perdido muito do seu verdadeiro significado, ficando reduzida apenas a uma joia de luxo para ser pendurada no pescoço das pessoas, tornou-se um desenho para ser tatuado, um objeto para ser pendurado nas paredes, sem falar que ela também tem se tornado em um objeto místico, no qual
supostamente é usado para espantar o mal. E também tem sido usado como um objeto de idolatria. Nós não idolatramos a cruz, mas nós conservamos na nossa memória, no nosso coração e respeitamos a mensagem que a cruz traz para as nossas vidas. A cruz, ela não é nenhum objeto místico que serve como um amuleto protetor, bem como também ela não é um símbolo de uma religião, nem mesmo um ornamento ou uma joia preciosa. Porque, na verdade, amados, a cruz ela é um objeto de tortura, um objeto de castigo, um objeto de sacrifício. Na cruz, o crucificado era humilhado publicamente, ele sofria grandes dores, terríveis dores, até chegar à morte. E o objetivo da crucificação de alguém era envergonhar o condenado e fazer também de sua punição um exemplo para todos aqueles que estavam assistindo à sua condenação. Tudo isso que as pessoas têm feito, amados, da cruz, só tem conseguido, de uma certa forma, apagar a verdadeira mensagem que a cruz tem para as nossas vidas. Essa é realmente a intenção do inimigo em apagar a mensagem da cruz. Na verdade, você sabia que nada poderia ser mais horroroso do que alguém morrer em uma cruz? Se as pessoas do primeiro século, meus amados, tivessem a oportunidade de voltarem hoje, estarem aqui, de ver o que se tem feito da cruz nos nossos dias, com certeza elas ficariam escandalizadas. Pois a cruz sempre foi um instrumento brutal e humilhante de tortura, de execução. No entanto, a cruz, ela é a marca do cristianismo e o nosso reconhecimento para com ela determina o nosso futuro. Talvez você pode estar me perguntando, pastor, o que há de diferente nessa cruz de Jesus? Por que ela tem se tornado uma marca do cristianismo por todo o mundo, se ela ainda é considerada como um símbolo de reconhecimento para com ela, porque ela determina, então, assim, o nosso destino? Por que tanta coisa com relação à cruz de Cristo? Se ela não foi a única, se muitos outros também foram crucificados antes e também depois de Jesus, no próprio dia em que Jesus foi crucificado, mas 2 pessoas estavam sendo crucificadas ao seu lado, e muitos também dos primeiros cristãos foram crucificados. Então, o porquê que a cruz de Cristo ela se torna diferente dos demais? Por que no começo a igreja primitiva usava a cruz também como uma marca, como um símbolo? Eles elegeram a cruz como essa marca, como um símbolo. Se os primeiros crentes, eles poderiam ter adotado outro símbolo, eles poderiam ter adotado a manjedoura, que eles conheciam bem de toda a história, onde Jesus nasceu. Eles poderiam ter adotado como símbolo do cristianismo a estrela que guiou os magos. Eles poderiam ter adotado até os pães que foram multiplicados, o cálice da ceia, ou quem sabe até o túmulo vazio, eles poderiam ter adotado. Porque a cruz de Cristo é a única, tão somente por causa da mensagem que ela dá.
Isto, amados, é o que marca a cruz, como nós podemos ver na palavra do Senhor, aqui justamente em 1 Coríntios, no capítulo 1 e o versículo 18 ao versículo 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 ao versículo de número 24, que diz assim: porque a palavra da cruz é loucura, ou seja, a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde está, ó escriba? Onde está, ó inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam a sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Pois foi sobre uma cruz que Jesus se fez maldição em nosso lugar. Foi na cruz que Jesus sofreu injustamente os nossos horrores, os nossos pecados. Foi na cruz que Jesus derramou a sua vida santa, pura, sem pecado. A cruz de Cristo, ela é poder de Deus e sabedoria de Deus, e todo aquele que aceitar a Jesus, crendo no sacrifício que ele fez por nós lá na cruz do Calvário, crendo que ele fez o que ele fez naquela cruz e o seguir e o aceitar por fé como Senhor e Salvador da sua vida, não vai perecer, mas vai ter direito à vida eterna com ele lá nos céus. Assim como aconteceu com aquele ladrão que estava do seu lado, e naquele mesmo dia, por ele crer no Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo lá naquela cruz lhe disse: hoje estarás comigo no paraíso. Em outras palavras, porque creste, a partir de hoje estarás comigo por toda a eternidade. Veja, meus amados, como nos diz aqui o versículo que nós temos lido, para os gregos, que eram tidos como os intelectuais da época, a necessidade de um sacrifício, ou seja, de se morrer em uma cruz para que Deus e os homens se reconciliassem, parecia uma loucura, pois para eles o encontro com Deus, ele poderia se dar muito bem através dos seus pensamentos, através das suas filosofias, mas a palavra de Deus nos afirma que por esse meio jamais o ser humano poderá encontrar-se com o nosso Deus. Aqui onde nós temos lido 1 Coríntios capítulo 1 e o versículo 21 nos diz isto. É triste dizer, meus amados, mas ainda hoje, nos dias atuais, há muitas pessoas que se acham inteligentes demais para acreditar na Bíblia e assim também crer na mensagem da cruz de Cristo. Por outro lado, para os judeus, com a mentalidade prática deles, a ideia de um Messias crucificado era totalmente um escândalo para eles. Para eles, Deus jamais se rebaixaria a isso. Para os judeus, nem sequer a palavra cruz era pronunciada no meio deles, pois
para eles era desonroso pronunciar esta palavra. Para eles a cruz era a mais terrível forma de castigo para um condenado, pois ela estava destinada para ladrões, para assassinos, estrupadores, rebeldes e todos os transgressores da lei. É triste também dizer, amados, mas hoje em dia, nos dias atuais, há muitos líderes evangélicos que para eles a mensagem da cruz também é um escândalo, pois o que mais eles pregam em suas igrejas é tão somente prosperidade, é o triunfalismo, é um cristianismo sem lutas, é um cristianismo sem prova, é um cristianismo sem dor, é um cristianismo sem cruz. E o mais triste de tudo isso é vermos que há crentes e até igrejas que por causa destas distorções do evangelho de Jesus têm vergonha da mensagem da cruz de Cristo. Mas eu louvo a Deus nesta noite, porque eu estou em meio de um povo que crê na mensagem da cruz de Cristo, que crê, que a mensagem da cruz fala é salvação, a mensagem que a cruz fala é liberdade, a mensagem que a cruz traz é cura, a mensagem que a cruz traz é derrota de Satanás, a mensagem que a cruz traz é vitória para as nossas vidas. E é por isso que podemos hoje louvar, é por isso que podemos hoje cantar, é por isso que podemos hoje dar glórias a Ele, porque Ele morreu lá na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. O que mais a sociedade de hoje quer, o que mais eles querem, amados, é ser aceito. O que mais esses líderes que distorcem a palavra de Deus querem é ser aceito pela sociedade atual, pelos amigos, é ser preferido, é serem politicamente corretos e assim apagarem a mensagem da cruz das suas pregações. Que nós possamos seguir, amados, o exemplo do apóstolo Paulo, que não tinha vergonha da mensagem da cruz, pois o tema da sua pregação sempre foi a cruz de Cristo. Veja o que ele fala nas suas pregações. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, nós porém pregamos a Cristo crucificado. 1 Coríntios 2:2, pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo, a esse crucificado. Gálatas capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Meus amados, a palavra evangelho significa boas novas, e a maior boa nova do evangelho de Jesus Cristo é que quem crer no sacrifício que ele fez lá na cruz do Calvário, naquela cruz, pode ser perdoado. Quem crê no sacrifício que Jesus fez lá na cruz do Calvário pode ter o seu relacionamento com Deus restaurado, e depois da morte podem ressuscitar e ter vida eterna com Deus. Aleluia! Você pode glorificar a Ele por esta palavra nessa noite? Esta é a tremenda mensagem que a cruz de Cristo nos traz. Não existe nenhum grande mistério nisto. Tão somente que Jesus, por amor a você e a mim, morreu em nosso lugar, naquela cruz, pagando a dívida dos nossos pecados. A dívida que pesava contra nós. E todo aquele que entende, todo aquele que crê, todo aquele que aceita esta verdade e reconhece que é pecador e se arrepende dos seus pecados e decide entregar a sua vida a Jesus, será salvo. Romanos capítulo 10 e o versículo de número 9, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e crê em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O mais interessante da mensagem da cruz é que para você e para mim, ela é uma mensagem desafiadora.
Veja, meus irmãos, na verdade a mensagem da cruz, ela tem poder, ou tem o poder de confortar os perturbados. Mas, por outro lado, ela também perturba os confortados. Você vai entender isto. Veja, para os que estão angustiados, a mensagem da cruz, ela traz alegria aos seus corações. Para aqueles que estão enfermos, a mensagem da cruz, ela traz cura para as suas vidas. Para aqueles que estão perdidos, a mensagem da cruz, meus amados irmãos, ela traz direção. Para aqueles que estão na escuridão, a mensagem da cruz, ela traz luz para as suas vidas. Agora, para aqueles que estão acomodados nas suas vidas, a mensagem da cruz traz uma sacudida na vida deles. E isso acontece porque, através da cruz, nós somos confrontados à gravidade dos nossos pecados. E assim podemos ver como ele é ofensivo aos olhos de Deus. E assim podemos ver também que temos uma responsabilidade para ser verdadeiramente discípulo do Senhor Jesus. Pois assim como ele tomou a sua cruz, nós, através da mensagem da sua cruz, somos também desafiados a tomar a nossa cruz para segui-lo através de uma vida de santidade, através de uma vida no altar, através de uma vida de integridade, através de uma vida de honestidade, através de uma vida de fé e amor, para que assim possamos estar à altura do preço que ele pagou por cada uma das nossas vidas lá na cruz do Calvário. Você sabia que aquela cruz nunca foi ou era de Jesus? Nunca foi para ele. Aquela cruz era para Barrabás, sim. Aquela cruz era para Herodes. Aquela cruz era para Pilatos. Aquela cruz era para os soldados romanos que ali estavam. Aquela cruz era para todos os judeus que estavam ali gritando, crucificam, crucificam. A cruz era para eles. Mas também aquela cruz era para os discípulos que estiveram com ele pelos 3 anos que ele esteve ministrando para a vida deles. A cruz era para aqueles discípulos. A cruz era para Caifás. A cruz era para Judas, aquele que traiu a Jesus. Ela era aquela cruz era para aqueles 2 ladrões que estavam ao lado dele sendo crucificado. Aquela cruz, amados, era para toda a humanidade. Aquela cruz era para esta igreja. Aquela cruz era sua. Aquela cruz era minha. Aquela cruz era nossa. Menos para ele. Ele era o único que não merecia aquela cruz. Você e eu merecíamos aquela cruz, mas ele tomou a cruz por causa de nós. Sabe por que ela não era para ele? Porque ele era o Cordeiro de Deus, sem mancha, imaculado, santo e sem pecado. Ele era justo, inocente, amoroso, regenerador, doador. Ele era perfeito. Ele é Senhor. Ele é Rei dos reis. Ele é Redentor. Veja, meus amados, o homem lá no jardim do Éden desobedeceu ao seu Criador e deu ouvido à serpente, deixando o pecado entrar no seu coração e, consequentemente, em toda a raça humana. Todos nós sabemos que o pecado é a única coisa que nos separa de Deus. Porém, Deus, em sua onisciência, já sabendo que o homem iria pecar, ele proveu o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Quando nós lemos os evangelhos sinópticos, nós podemos observar que eles começam falando da genealogia de Jesus. Marcos, ele começa falando sobre o nascimento de João Batista. Lucas começa falando do nascimento de João Batista e depois de Jesus aqui nesta terra. Mas sabe o que eu gosto? Eu gosto do evangelho de João. Por quê, pastor? Porque João vai
bem mais lá atrás. João vai lá na eternidade e João começa dizendo: no princípio, no princípio era o Verbo, e ele dizia: o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Em outras palavras, João não estava muito interessado em mostrar a genealogia terrestre de Jesus, por isso que ele começa falando sobre a vinda de Jesus como o próprio Deus, que veio para morrer por nós lá na cruz do Calvário, que veio, como já falamos, para nos libertar do pecado e da morte, e agora todos aqueles que creem nele e o recebem, ele lhes dá o direito de serem chamados filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Ele passou pelo caminho chamado Via Dolorosa por nossa culpa. Fizeram coisas terríveis com ele por causa de nós. Ele foi chicoteado, ele foi esbofeteado, ele foi arrastado, cuspido, chutado, suas vestes foram rasgadas e transpassaram o seu corpo com uma lança, lhe humilharam, zombaram dele, escarneceram do nosso amado Jesus, falavam palavras de maldição para o nosso rei, gritaram com muita fúria contra ele, enquanto os soldados romanos colocavam Jesus naquela horrenda cruz, com pregos e martelo nas suas mãos, eles batiam em nosso amado mestre, nas palmas da sua mão, nos seus pés também, que não suportavam aqueles pregos de 2,5 polegadas. Meus amados irmãos, como Jesus sofreu naquela cruz. O sangue jorrava, mas como uma ovelha que ia a caminho do matadouro. Ele gemia de dor, mas não abriu a sua boca para reclamar em momento algum, pois Jesus sabia que ele deveria passar aquilo como homem por mim, ele deveria passar aquilo como homem por você, e a cruz foi levantada. Podemos imaginar a tremenda dor do nosso amado Jesus neste momento, pois com certeza quando levantaram a cruz, os seus ossos se deslocaram da brutalidade com a qual as pessoas eram tratadas quando eram crucificadas. Quando levantaram a cruz, o seu corpo pendurado não deixava que o sangue circulasse normalmente dentro das suas veias, os seus pulmões ficaram fechados e ele se sentia como que asfixiado durante aquelas 3 horas de agonia, onde ele teve febre, e por ele ter febre, ele pediu água, pois estava com sede, mas não deram água. Em lugar de água lhe deram vinagre, contendo elemento anestésico, mas a palavra de Deus diz que Jesus, provando, ele não bebeu vinagre, ele não engoliu o vinagre. Na verdade, Jesus queria passar todo o sofrimento pela sua igreja, e se ele tivesse ingerido aquele vinagre, a cruz não seria cruz, mas sim uma mesa de cirurgia, porque cruz, para ser cruz, tem que ter sofrimento. Cruz, para ser cruz, tem que ter dor. Cruz, para ser cruz, tem que ter angústia. Cruz, para ser cruz, tem que ter sangue. Cruz, para ser cruz, tem que ter humilhação. Cruz, para ser cruz, tem que ter calúnia. Cruz, para ser cruz, tem que passar por perseguição. Cruz, para ser cruz, tem que passar por renúncia. Cruz, para ser cruz, tem que ter
Pai. Cruz para ser cruz tem que ter derramamento de lágrimas. Oh, por isso, querido irmão, a sua palavra nos diz: quem quiser seguir a Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e o siga. Eu sei, meus amados, que é um pouco complicado, é um pouco confuso de se entender um tipo de mensagem como esta nos dias em que nós estamos vivendo, quando se prega tão somente triunfalismo, quando se prega tão somente vitória, é vitória, é vitória, é só bênção, é só prosperidade. Oh, mas amados, se nós queremos seguir a Jesus Cristo, o Jesus Cristo do Evangelho, o Jesus Cristo que morreu lá na cruz do Calvário, nós temos que pagar o preço, nós temos que tomar a nossa cruz, nós temos que passar por renúncia, nós temos que passar muitas vezes por perseguição, nós temos que passar muitas vezes pela dor, mas vamos seguindo adiante, vamos seguindo em frente, e assim como ele venceu, nós também seremos vencedores. Oh, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Jesus, ele não prometeu somente bênçãos. Ele nos disse que no mundo nós teríamos aflições, no mundo nós teríamos tribulações, mas ele venceu o mundo e nós também venceremos. Nessa noite ele te diz: está difícil de me seguir? Tenha bom ânimo, creia na minha morte lá na cruz do Calvário, porque hoje mesmo eu estou te dando força. Hoje mesmo eu estou renovando a tua força. Oh, você está se sentindo abatido, você está se sentindo fracassando, você está dizendo: eu não aguento mais. Ele está te dizendo nesta noite: aguenta sim, eu estou te dando força, recebe a minha força, recebe a minha força nesta noite. Eu venci, vós vencereis, eu venci, vós vencereis. Ele passou por tudo que nós é quem deveríamos passar. O que você tinha que passar, ele já passou. Portanto, creia, ele sabe o que você está passando. Ele sabe nessa noite o teu coração. Ele sabe, ele tem visto as tuas lágrimas. Ele sabe de tudo o que está acontecendo. Ele sabe como anda a tua emoção. Ele sabe como anda o teu sentimento. Ele sabe o que está passando lá dentro do teu coração. Então somente confia nele nesta noite. Confia nele. Ou entregue a ele os seus caminhos e confie nele, porque ele morreu. Ele sofreu naquela cruz, mas tem algo muito belo. Depois de 3 dias, ele ressuscitou. 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 Ele ressuscitou e ele está vivo. Vivo, bem vivo. Ele venceu a morte. A cruz não pode conter ele. A tumba não pode conter ele, porque ele é o dono da vida, ele é o dono de tudo, ele é Jesus, 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 Jesus. Veja, meus amados, a morte estava acostumada a vencer. A morte não tinha perdido nada, a morte estava acostumada a vencer. Ah, mas Jesus não ressuscitou Lázaro, Jesus não ressuscitou o filho da viúva de Naim, sim. Jesus não ressuscitou a filha de Jairo, sim. Mas eles voltaram a morrer. A morte disse: não tem problema não, mas depois eu pego eles. E pegou. Ela estava acostumada a vencer. Todos os seres humanos, amado, ela venceu. Todos os grandes homens da história, ela venceu. Ela venceu Buda. Ela venceu Confúcio. Ela venceu Mohammed. Ela venceu Gandhi. Ela venceu Hitler. Ela venceu Stalin, ela venceu Mussolini, ela venceu tantos outros que se levantaram, ela venceu todos eles. Agora teve um dia, lá em Jerusalém, teve um dia, a morte se encontrou com um homem.
Ela se encontrou com um homem. Esse homem é maior do que qualquer homem que já pisou aqui nessa terra. Oh, ela se encontrou com Jesus de Nazaré. Amados, é por isso que Paulo, ele falando para a igreja de Corinto, ele diz: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Foi na cruz que Jesus decretou a nossa vitória sobre a morte. Foi morrendo naquela cruz que Jesus decretou a nossa vitória sobre a morte. E se você crê nele agora, você já não morre, mas a morte não pode com você. A morte não te destrói, porque você fechou nos olhos aqui. Você vai abrir lá e está com ele para sempre, no lugar que ele já foi preparar para você. Como ele mesmo diz lá em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu pai muitas moradas há. E se não fosse assim, eu não vos teria dito. Ele está lá, tem preparado mansões para cada um de nós. Oh, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Amados, Jesus venceu na cruz. E por causa da sua vitória, hoje você e eu podemos desfrutar de paz. Hoje você e eu podemos desfrutar de consolo. Hoje você e eu podemos desfrutar de proteção. Hoje você e eu podemos ter coragem para vencer a vida. Hoje você e eu temos socorro, temos alívio, temos alento. Hoje você e eu podemos receber renovo, força, fé e alegria, porque Jesus pagou o preço lá na cruz do Calvário. Eu vou terminar, meus amados, mas é triste dizer, mas quantos e quantos hoje em dia que se dizem crente e não estão mais dando crédito ao que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Quantos hoje em dia, amados, são crentes e não estão mais crendo na mensagem da cruz de Cristo. Mas nós louvamos a Ele, porque hoje nós estamos aqui, amados, nos rendendo à mensagem da cruz. Por isso que esta igreja hoje está celebrando a Santa Ceia, porque nós estamos aqui, amados, nos rendendo à mensagem da cruz. Nós estamos aqui nos rendendo àquilo que foi feito ali na cruz do Calvário. Quem sabe para o inimigo ele pensava que estava acabando com tudo. Ele pensava que estava derrotando com tudo. Oh, meus amados, ele pensava se acabou, porque a cruz significa horror, significa final, significa que não tem mais jeito. Ah, mas amados, mas a morte se encontrou com Jesus, e quando ela se encontrou com Jesus, ela perdeu a sua batalha. Por isso que nós cremos na mensagem da cruz, meus amados. Como nos diz o hino da harpa, de número 291. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Está chegando o dia, meus amados. Está chegando o dia. Eu não sei se você já não aguenta mais levar a sua cruz. Eu não sei se você já não está aguentando mais levar a sua cruz. Mas nesta noite o Senhor está falando com você através do seu Espírito Santo. Aguenta só mais um pouquinho. Aguenta só mais um pouquinho. Aguenta somente mais um pouquinho, porque em vez de uma cruz, o Senhor tem preparado uma coroa para ti. Ah, se você pudesse ver a coroa. Ah, se você pudesse ver a coroa. Ah, se você pudesse ver a coroa que está preparada para você naquele dia em que todos nós vamos juntos receber aquele
aquilo que Ele tem preparado. Está perto o dia, está perto o dia, está perto o dia. Essa cruz vai embora, essa cruz vai passar, essa cruz vai passar, vai ser trocada, vai ser trocada. Creia nisto nesta noite, creia nisto nesta noite. A cruz que você tem levado vai ser trocada. Está perto, está chegando, está chegando, está chegando, está chegando o dia, está chegando o dia, está chegando o dia. É por isso que o Espírito Santo está sacudindo a sua igreja, é por isso que o Espírito Santo está movendo a sua igreja, porque o dia está chegando, o dia está chegando, o próprio mundo está avisando, algo está para acontecer, algo está para acontecer. Eles não sabem, mas é a volta de Jesus, é o dia que vai ser trocado a tua cruz pela coroa que Ele tem para você. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.